Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Telegram e Facebook. Quando disserem paz e segurança. Uma religião mundial, um líder mundial, o Deus universal, o mistério da Babilônia. Quando falamos sobre essas coisas, podemos ver que todas têm a mesma raiz. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2: Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Daniel 9, 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Um dos sinais para que a última semana de Daniel se inicie aponta para esta falsa paz e segurança. Ela será feita pelo próprio anticristo, a besta que emerge da água. Acordos entre países por puro interesse. Uma paz que vai além de apenas governos. Provavelmente esbarra no mundo espiritual. A falsa paz dentre as religiões, uma paz instaurada no mundo, onde as pessoas, por um curto período de tempo, se sentem super acolhidas e são totalmente enganadas, para que, desta forma, desejem esta falsa paz e falsa segurança vinda do próprio anticristo. Logo em seguida, esta falsa paz é quebrada através do sacrilégio terrível, iniciando através do meio da última semana de Daniel, o que nós chamamos de grande tribulação, os últimos 3 anos e meio antes da volta de Jesus Cristo, os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel, 1260 dias. Quando falamos de mistério da Babilônia, muitos entendem que poderia ser uma falsa religião. Alguns entendem que ela teria uma cidade para ser sediada. A mulher está montada à besta, ou seja, a Babilônia, o mistério da Babilônia está montado sobre o anticristo também. Então, um anda junto com o outro, até o ponto em que o anticristo também deseja destruir a grande Babilônia. Ela terá muitas riquezas também. Enganará nações com suas feitiçarias, sempre se importando em trazer boas sensações para o povo, mas nunca a verdade. Além disso, o mistério da Babilônia persegue os verdadeiros seguidores de Jesus. Apocalipse 17, versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da sua impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Jeremias 51, versículo 7. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela. Consigam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito.
Apocalipse 14:8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 18, versículo 2. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. A Babilônia original era uma cidade no deserto, governada pelo próprio Nimrod, o primeiro tipo que simboliza o anticristo na Bíblia. O seu próprio império era um império religioso, socioeconômico, político e militar. Era um império com uma agenda global, uma afronta a Deus. Quando eles estavam prestes a construir a Torre de Babel, eles disseram, Gênesis 11:4, Venham, edifiquemos para nós uma cidade, com uma torre que chegue aos céus, para que façamos um nome para nós mesmos, e não nos espalhemos sobre a face de toda a terra. Essa sempre foi a agenda de Satanás. Como visto em Isaías 14, versículo 13, Eu subirei ao céu, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nos recessos do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Deus derrubou aqueles que construíam a Torre de Babel, confundindo-os completamente. Babel é confusão. Então, eles passaram a não se entender mais. Hoje, com a tecnologia, você pode entender todas as línguas, através de tradutores, de aplicativos. Então, é como se a Torre de Babel estivesse voltando novamente. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Nimrod construiu 2 cidades, a Síria e a Babilônia. Foram os impérios que ele criou e governou. Ambas foram construídas em um deserto, na planície de Sinar, localizada na mesma região que hoje seria o Iraque. O mistério da Babilônia, a Grande, começou com Nimrod. As religiões do mistério babilônico giravam em torno de adoração dos céus. Eles adoravam o sol, a lua, as estrelas. A lua crescente, as estrelas eram símbolos antigos. Na verdade, visto em imagens dos deuses esculpidos nas rochas pelos povos antigos, que antecederam o Islã por centenas de anos. Nessas gravuras, o deus e a deusa eram adorados juntos. Na verdade, a lua crescente e a estrela são a chave para entender este mistério que é a Babilônia Grande. A estrela e a lua eram símbolos do deus Baal e Astarote. Eles eram todos adorados juntos. Os símbolos remontam o que Nimrod e a sua esposa Semíramis e também a sua mãe. Em quase todas as religiões há uma mãe e um filho, representando o filho Deus no colo de sua mãe. Tudo isso aponta à deusa mãe da Babilônia. Após a morte de Nimrod, sua esposa adúltera deu à luz uma criança, que ela afirmava ter sido concebida sobrenaturalmente. Então ela dizia que Tamuz era filho de Deus, como se ele fosse Nimrod renascido. E ela dizia que ela e o seu filho eram divinos, estabelecendo assim o culto de mãe e filho. Numerosos monumentos da Babilônia mostram esta deusa mãe Semíramis com o seu filho Tamuz em seu braço. Isso também é visto no catolicismo romano até hoje, em estátuas da Madonna e do menino, ou seja, uma estátua da Virgem Maria com o menino Jesus em seus braços. Esse conceito vem deste tempo de Nimrod. Ele é completamente de origem pagã. Agora, o culto de Nimrod e Semíramis
perpetuado como um deus masculino e feminino, foi adotado por todos os antigos impérios. No Egito, eles se tornaram Osíris e Íris. Na Síria, eles se tornaram Assur e Ishtar. Na Babilônia, eles se tornaram Bel e Belit. Na Pérsia, se tornaram Mitra e Anahita. Na Grécia, se tornaram Hélios e Artemis. Em Roma, se tornaram Apolo e Diana. Em toda a Bíblia são chamados principalmente de Baal e Astarote. A bandeira do Islã está completamente ligada a isso. A lua crescente e a estrela são símbolos que conectam diretamente ao culto de Nimrod e Semíramis. Quando falamos de uma religião mundial, nós temos o Papa liderando toda essa comunhão entre todas as religiões. E no ano de 2020 foi inaugurado a Casa da Família Abraâmica. Mankind continues to create suffering. Passions collide and nerves intensify, making humanity fall victim to this never-ending battle. Tolerance is the basic pillar in building human fraternity and coexistence, which constitutes a starting point and a basis for consolidating the foundations of peace, security, stability, and development for the peoples of the world. Fraternity holds the indestructible bond of humanity, replacing the worries of the distressed with hopes of a brighter future filled with dignity and security. Fraternity is honor and a characteristic of the noble. The International Day of Human Fraternity, a day for everyone to reaffirm their goodwill and commitment to safeguard humanity and care for all mankind. Welcome to the Founders Memorial in Abu Dhabi, where we are celebrating the first International Day of Human Fraternity and the announcement of the winner of a very special award. أرجوكم فكروا في المستقبل بابتسامة، فهذه مسؤولياتكم التاريخية التي يجب أن تنهضوا بها. We have today a chance through this Zayed Award of Human Fraternity to recognize the work of an important individual or an important institutions to serve as an inspiration to all the people around the world. Human fraternity depends on all of us, and there is no moment to begin better than right now. Em seu site, eles dizem que será um farol de compreensão mútua, convivência harmoniosa e paz entre pessoas de fé e boa vontade. Consiste em uma mesquita, igreja e sinagoga, também centro educacional, a ser construído na ilha Saadi Yat, o coração cultural de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Por meio de seu design, ela captura os valores compartilhados entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ou seja, o Crislã, a união de todas as religiões, a paz entre as religiões. Afinal de contas, assim como o próprio Papa já disse, o importante é o amor entre as religiões, mas em nenhum momento Jesus Cristo é mencionado, pois não é tão necessário, não é mesmo? Então, todo este projeto vai servir como uma plataforma poderosa para inspirar e nutrir a compreensão e a aceitação entre pessoas de boa vontade. Olha que interessante, quando disserem paz e segurança. Então, aí virá o homem da iniquidade. Este homem da iniquidade, ele vai liderar este movimento de uma religião mundial, este movimento de um governo mundial. Além do que nós não estamos falando aqui, de uma moeda mundial. Ele vai liderar junto com este mistério da Babilônia,
A previsão de conclusão do projeto é em 2022. Um quarto espaço não afiliado a nenhuma religião específica será um centro educacional, onde todas as pessoas podem se reunir como uma única comunidade dedicada à compreensão mútua e à paz. Agora eu te pergunto, qual paz? A paz baseada em quê? Então aqui nós temos a certeza que é apenas uma falsa paz, uma cortina de fumaça, uma instituição que, podemos dizer, faz todo feitio para o sistema da chegada do anticristo, um cenário sendo preparado, uma agenda completamente preparada. Por isso que os nossos olhos devem estar atentos a este monumento, esta grandiosidade que está sendo preparada com tantas lideranças do Oriente Médio. Na parte da igreja, está escrito assim: uma igreja projetada para diferentes denominações cristãs, para adorar. Mas não diz adorar a quem? É proximidade com o transcendente e divino. Foi assinado um documento sobre a fraternidade humana. Diz assim: em 4 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, chamaram a atenção do mundo quando se encontraram em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para assinar o documento sobre a fraternidade humana, uma declaração conjunta pedindo paz entre todas as pessoas do mundo. Nascido da amizade fraterna entre as duas grandes figuras religiosas, o documento fornece um modelo para uma cultura de diálogo e colaboração entre os fiéis. A declaração pretende servir de guia para que as gerações futuras promovam uma cultura de respeito mútuo, reconhecendo que todos somos membros de uma família humana. O documento diz: a fé leva o crente a ver no outro um irmão ou irmã para ser apoiado e amado. Pela fé em Deus, que criou o universo, as criaturas e todos os seres humanos iguais por sua misericórdia, os crentes são chamados a expressar esta fraternidade humana, guardando a criação e todo o universo e apoiando todas as pessoas, especialmente os mais pobres e aqueles mais necessitados. Perceba como o discurso é sempre de muita paz, sempre de ajuda aos mais necessitados. É como se fosse colocado uma intenção correta, mas dentro de um contexto onde não existe adoração a Jesus, onde existe uma adoração a um único Deus, onde todo o projeto é embasado em uma única adoração a um Deus oculto, porque cada um vai estar adorando um Deus diferente. E nós sabemos que o nosso Deus é Deus ciumento, e Ele detesta idolatria, além de abominar qualquer tipo de religião oculta, provavelmente aqui incluindo também a apostasia de muitos cristãos que entrarão neste engano com certeza. Já tem muitos, aliás, que fazem parte deste Crislã, levando em voga esse discurso de paz entre todas as religiões, coisa impossível de acontecer, pois cada um acredita exatamente no oposto do outro. E, biblicamente, nunca houve paz entre povos idólatras e pagãos e os povos que estiveram adorando a Deus, o povo de Israel. Nunca houve paz entre esses países, por conta justamente desta diferença entre o único Deus. 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Perceba como aqui tem bastante a ver com este novo templo, esta nova fraternidade humana, pela paz mundial e para que todos possam viver juntos, né? Encabeçado aqui pelo Papa Francisco e por este grande imã, Al-Azhar Ahmed. Então perceba como tudo isso já está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Poucas pessoas estão se atentando para todo este movimento de religião mundial. 2 Tessalonicenses 2, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios
desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Romanos 13:11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Queridos, então precisamos estar atentos, precisamos estar sempre cientes de que Satanás anda ao redor, como leão, tentando tragar de todas as formas. E antes que chegue a grande tribulação, haverá a apostasia, haverão falsos profetas, falsos cristos, haverá muito engano, como o próprio Jesus nos alertou em Mateus 24. E então haverá esta falsa paz. Perceba como todo este movimento do Crislã, toda esta instituição aí, abraâmica, que tem um nome tão bonito, não é verdade? Um documento sobre a fraternidade humana, aponta justamente para esta falsa paz. E nós sabemos também que o mistério da Babilônia, ele está sustentado, ele está assentado em uma falsa religião, idolatrias, paganismos, uma religião embasada em deuses falsos. Tudo isso aponta para um governante mundial, aquele que desejará ser adorado como o próprio Deus, aquele que se assentará no templo e desejará que seja adorado, tanto no templo dos corações, quanto provavelmente em um templo literal. Mas a nossa certeza está em Cristo Jesus, e nele todos os dias nós meditamos e descansamos. Oremos. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada por esta mensagem. Sê conosco nesta caminhada. Capacita-nos a cada dia e nos fortalece. Abre os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.